Jesus Cristo. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui nesta manhã trazendo a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Que você possa ouvir a palavra do Senhor nosso Deus e que você possa se sentir bem em ouvir a palavra do Senhor. Graças a Deus estamos aqui nesta manhã trazendo a palavra de Deus para você, para que você possa sentir em seu coração o desejo de aceitar a Jesus Cristo, se converter ao Evangelho de Jesus. Porque Jesus, ele diz na sua palavra: ide por todo o mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então basta você crer em Jesus Cristo, invocar o nome do Senhor. Por isso que nós estamos aqui invocando o nome de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Lucas capítulo 18 e o versículo 35, que nos diz: e acontecendo que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado mendigando no caminho, e vendo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram que era Jesus o Nazareno que passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que passavam reclamavam para que se calasse, mas ele clamava, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que eu trouxesse. E disseram-lhe: dizem que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso e eterno Deus, graças te damos, meu Senhor, por estamos aqui, Pai querido, na tua presença nesta manhã, para levar a tua palavra. Meu Deus, trabalha nos corações, meu Senhor. Tu conheces a vida de cada um, Pai, a luta de cada um dos teus filhos, que estão na feira, meu Deus, comprando e vendendo, mas a graça do Senhor alcançou a vida de cada um, Pai. Alcança, meu Deus, enquanto nós estamos pregando a tua palavra, Senhor. Vai expulsando os demônios, vai curando os enfermos, vai dando graça, meu Senhor, cada dia ao teu povo. Deus bendito, santo, ajude-nos em tudo e nos abençoe nesta manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir os nossos hinos da nossa harpa cristã, com o irmão Benício e com o irmão Rogério, louvando ao Senhor. Glória a Deus, agradecemos a Deus a oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui, trazendo a palavra de Deus. Vamos louvar o número 243 de nossa harpa cristã. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, para ouvir o que nos foi dado, ó nos manda a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja, ó não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e
da vida aos moribundos, abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como a ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus. 4, 3, 2. Angelical trombeta neste mundo ressurgir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, e meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra eu ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. 208. Glória a Deus. Louvado seja. Glória a Deus. Hoje queres te entregar pra Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber do coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo,
que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meio nazareno, ver um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Glória a Deus, agradecemos a oportunidade. Aleluia. Irmão Alex. Glória a Deus. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14, 17 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Assim também a fé por si só, se não for acompanhadas de obras, está morta. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Esse texto faz uma interrogação que diz: acaso a fé, se não for acompanhada de obra, pode salvá-lo? E ele chega a dizer, a afirmar que não. Hoje todos nós podemos dizer, sem dúvida alguma, ainda mais no nosso país, graças a Deus, se você perguntar para alguém, todos vão afirmar que tem fé, que crê em Jesus, que acredita em Deus, que reconhece Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Mas falar que tem fé e mostrar que tem fé são duas coisas totalmente diferentes. Muitas das pessoas que dizem que tem fé não mostram que tem fé, porque a fé ela é provada pelas nossas obras, ou seja, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, nossa renúncia ao pecado, nossa renúncia ao mundo, nossa renúncia ao desejo da carne, nossa renúncia a tudo aquilo que desagrada a Deus. Então a verdadeira fé é acompanhada de obras, ou seja, de atitudes que provam a nossa fé. Então, se você acha que dizer que ama Jesus, que adora Ele, que Ele mora no seu coração, mas você não mostra isso através da obediência a Ele e a sua palavra, infelizmente, você está iludindo-se, está enganando a si mesmo. No fim, quando você morrer, você vai se deparar com uma tristeza, uma situação lamentável, que é a separação eterna de Deus. E você pode até se interrogar, mas por que
Eu disse que tinha fé no Senhor e mesmo assim eu vim parar nesse lugar de sofrimento e tormento eterno. É porque fé sem obra é morta. Dizer que tem fé, mas não tem obediência, não tem validade nenhuma, pois provamos a nossa fé através da nossa obediência. Se você ama Deus, se você crê em Jesus, você precisa abandonar o pecado. Você precisa se arrepender dessa maneira vã de viver e voltar para viver em obediência exclusiva a Ele. Até porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Não tem como amar os dois juntos. Se você ainda hoje entregar a sua vida completa a Jesus Cristo, Ele vai fazer uma transformação na sua vida, não só hoje, mas eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Estaremos louvando, bendizendo o nome do nosso amado Salvador Jesus de Nazaré. Assentou-se em um banco de réus pelos pecados meus. Ele chorou muitas vezes aqui, este vale de lágrimas, porque via no rosto de muitos a indiferença. Chorou sangue no horto por mim, deixou rastro de sangue no Gólgota e subiu ao madeiro onde foi crucificado. Dou glória a Deus, pois remido já sou o meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia sobre a morte, com Ele serei. Em um corpo incorruptível me transformarei. Aleluia, glória a Deus. Grande é o teu poder, Pai. Louvado seja o teu santo nome sempre, Pai. Entre ricos ele foi sepultado por minha culpa. Uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o corpo santo de meu mestre amado. Era o início do terceiro dia, quando os varões do céu removeram a pedra tamanha e o meu Cristo ressurgiu vitorioso. E é por isso que a minha alma canta aleluia.
Dou glória a Deus, pois em mim tu já sou bom, meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que ele ganhou. Vitorioso um dia sobre a morte, com ele serei. Em um corpo incorruptível me transformarei. Amém. Glória a Deus. Saúdo o povo de Deus nessa manhã, com o glorioso Pai do Senhor e todos os amigos ouvintes, com a paz de Deus também para a sua vida. Motivo esse que Deus preparou mais uma vez de trabalho. Estamos aqui em rua pública para trazer a palavra de Deus, trazer esperança, trazer vida, porque a nossa esperança está em Jesus Cristo, porque um dia Ele prometeu voltar. E cabe a nós estarmos aqui anunciando a sua volta, a sua vida, o seu amor, e querendo fazer um convite para você nesta manhã. Aleluia. Estarei trazendo um versículo da parte do Senhor, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Diz a palavra: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o Evangelho do Reino. Versículo 15 diz: e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem do Evangelho de Marcos, João Batista, quando ele estava no deserto, ele pregava o arrependimento dos pecados, e as pessoas vinham até ele para ser batizado com água. E quando João Batista estava batizando o povo, ele avistou Jesus de longe e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele anunciou que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, não era, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único remédio que pode tirar essa doença chamada pecado é o sangue deste Cordeiro chamado Jesus. Ele morreu há mais de 2000 anos, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai. E quando ele pregou esse Evangelho, essas palavras não foram ditas por homens, mas por o próprio Jesus dizendo: arrependei-vos. Jesus não está querendo aqui que você não está pedindo a sua casa, não está pedindo os seus bens. Ele está preocupado com algo muito importante, mais do que a vida, mais do que os bens. Ele está preocupado com a sua alma, com a sua eternidade, aonde você vai morar. Foi o próprio Jesus que anunciou este Evangelho. O que é Evangelho? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Evangelho é o nascimento e a morte e ressurreição de Jesus, é a história de Jesus, é os feitos de Jesus, é o propósito de Jesus. Jesus veio com um propósito nessa terra para salvar e buscar o que se havia perdido. E nesse meio desse perdido você está incluído. Jesus, a Bíblia diz lá em Marcos 11:28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você pode até dizer, mas não estou preparado para vir para Jesus. Ninguém se prepara, porque infelizmente hoje, até agora, enquanto nós estamos aqui, milhares de pessoas estão morrendo em toda parte do mundo enquanto estamos pregando. Mas a oportunidade foram estendidas a cada um delas. Ninguém está isento hoje de ouvir a palavra de Deus, porque estamos anunciando em todos os meios de comunicação
nas praças, ruas, e dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Ele não mudou, Ele salva e Ele está de braços abertos esperando a sua decisão. Cabe a você escolher aonde você vai passar a sua eternidade, com Deus ou sem Deus, mas ela existe e é no final da vida que você vai se encontrar. Independentemente das suas escolhas, Jesus coloca a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele ainda dá uma opinião, ainda indica uma saída. Escolhe a vida para que você viva, você e a sua descendência. É o caminho, é a verdade e a vida é Jesus. Volte para Jesus, arrependa dos seus feitos, porque pecado não é somente matar e roubar. Existe todo tipo de pecado. E às vezes a pessoa guarda mágoa no coração achando que não é pecado, porque tem que ter perdão, tem que ter arrependimento, tem que ter renúncia. E nós não estamos aqui para julgar e dizer que você, com o pecado que você está, você não vai subir, porque o pecado é uma carga. Você tem que renunciar, deixar de fazer, praticar, para que você possa alcançar a vida eterna. É necessário você se arrepender e crer no Evangelho de Jesus Cristo, porque esse Evangelho foi dito, foi escrito para que você hoje tenha a oportunidade de ouvi-lo, porque enquanto a vida é esperança, e a esperança é Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos da equipe Despertar com Cristo com a paz do Senhor. E a você que nos ouve nesta manhã, te desejo um bom dia de salvação. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Glória a Deus. Que nesta manhã seja um dia abençoado na tua vida, meu irmão e minha irmã, que você possa fazer a melhor escolha da tua vida, que é aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Glória a Deus. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisa
abençoe. Jesus Cristo é e sempre será a melhor escolha. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema de hoje é falar a respeito das aflições que a igreja leva aqui na terra, a mortificação do seu corpo, porque nós somos aqui na terra, nós temos que representar a igreja viva, a igreja do Deus vivo, a igreja que é odiada, que é perseguida, mas esse é o caminho de quem quer ir para o céu. Se isso é a nossa vitória, então por que fugir da bênção? Está em 2 Coríntios 4, a partir do verso 8. Perseguido, mas não desamparado. Nós somos pessoas que sofremos as aflições, as perseguições, o ódio das outras pessoas. Mas nós temos que resistir isso para que nós podemos um dia encontrar com Jesus no céu. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 4, a partir do verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, sempre por amor, sempre por toda parte, trazendo a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que também a vida de Jesus no nosso corpo se manifeste. Porque nós, os que vivemos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Glória a Deus. Paulo quer dizer aqui, Paulo está dizendo, queremos ver a vida de Cristo se manifestar em nosso corpo mortal. Veja só, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Na salvação, o espírito se manifesta em nosso espírito. Na mortificação, o espírito se manifesta na nossa alma. E assim a nossa alma permanece cheia, encharcada com o poder do Espírito Santo na caminhada. Depois que matamos a nossa carne, crucificamos o nosso desejo, assim como Paulo disse, crucificado com Cristo eu estou. Mas veja só, nós temos um corpo que é carne, que é barro, que foi rejeitado para sempre. Mas para aqueles que nasceram de novo, tem que experimentar, tem que aceitar a mortificação do corpo, o sofrimento na carne, para a mortificação do próprio corpo. E isso é possível? Sim. É possível mortificar o corpo, mas só com as aflições. Mas isso, quem alcançar isso, não é para agora. É só para a eternidade. O santo traz um selo. O selo é uma marca, a marca do Espírito Santo no nosso corpo. Assim como Paulo disse, que nós temos o pior do Senhor no nosso corpo. E nós sofremos por esse espaço do pior no nosso corpo, quando é ocupado em nosso corpo, para o dia do sepultamento ou da ressurreição, receber um novo corpo e receber o corpo, a vida de Deus em nosso corpo. Mas só com as aflições, aguentando, sofrendo, matando nossa carne, aceitando
sofrimento no corpo, matar o nosso corpo, mortificar o nosso corpo, para que esse dia chegue. Quando eu disse que a carne foi rejeitada, não foi rejeitada para sempre, ou 100%, ela é rejeitada para sempre, mas não 100%, porque na carne, no corpo, Deus não habita nele. Mas existe a preparação hoje para o amanhã, para o dia que você for sepultado, ou na ressurreição, você possa receber o Espírito de Deus no seu corpo. Porque Satanás, ele odeia a carne. Quando as pessoas morrem, Satanás vitupera o seu corpo e o bruxo come a carne dele. Satanás, quando ele odeia o ser humano, quando ele odeia a pessoa, ele mata essa pessoa, ele destrói, ele esbagaça o corpo dessa pessoa. E nós temos que ser transformados aqui na terra. Deus não habita no corpo, na carne, mas habita no corpo glorioso, transformado. Não recebeu um novo corpo na eternidade, na ressurreição, para habitar a vida de Deus no nosso corpo. Você vê, Jesus sofreu, Jesus padeceu, Jesus levou pancada, Jesus levou bofetada, mas não foi por causa do seu pecado, não foi encontrado nenhum tipo de pecado no sangue de Jesus, mas ele sofreu as bofetadas que ele levou no seu corpo, pelo pecado da nação. Por isso nós temos que crucificar o nosso corpo, aceitar as aflições na carne, para a crucificação do próprio corpo, para no dia, naquele dia especial, nós encontramos com Deus com um novo corpo, e que Deus possa habitar o nosso corpo. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos em Cristo e o demais na paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos. Lavado, santificado, vivi perdido, mas fui remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos. Não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido. Valentes e muito prudentes, estai lavados e libertados no nome santo de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, agradecemos a oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui na presença do Senhor, trazendo um pouquinho da sua palavra até você. Que essa palavra você possa ouvir e guardar no seu coração, meditar nela, porque ela fala a verdade. Vamos ler aqui em Romanos 8, versículo 1, que vai nos dizer: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui nos diz, segundo a carne, quem anda na carne anda no pecado. Quem anda na carne vive ainda para este mundo. E Jesus, ele veio para nos salvar, para nos dar a salvação eterna. Como conseguir essa salvação eterna? É aceitando o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não dando brecha para outro, porque não existe, só quem pode fazer isto é Jesus Cristo. Quando ele diz, portanto agora, ele mostra um resultado de tudo que foi dito antes sobre a graça e o perdão. Olha, o que Jesus fez por cada um de nós, merecíamos estar todos aos pés da cruz, mas o inimigo, ele tenta nos tirar, assim, às vezes ele tira muito, ele tenta nos tirar dos caminhos do Senhor, mas quando a gente lembra, a gente fecha os olhos e vê aquela cena, Jesus crucificado, sofrendo por ti e por mim, e na hora a gente vira as costas para aquilo que deu a vida. Quando Deus mandou seu filho, está lá em João 3,16, quem é o pai, quem é a mãe que tem coragem de dar um filho pelos outros? Mas Jesus foi até o fim. Jesus, ele subiu ao Calvário levado pelos inimigos, foi crucificado, mas ele levou isso porque se ele tivesse desistido, ele poderia ter desistido, mas nós estaríamos todos perdidos, nós não tínhamos direito de salvação. Mas Jesus Cristo, ele nos livrou desta tentação, nos deu o poder de escolha. Hoje, pela graça, nós podemos escolher se nós queremos a vida eterna com Cristo, ou se nós podemos padecer a vida eterna sem Cristo. Irmão, a vida eterna com Cristo é maravilhoso, porque é livre de pecado, é livre de tormenta, é livre de tudo. E sem Cristo é descer o abismo, é dor e ranger de dente. A palavra de Deus, ela não nega, ela fala. E tudo que está na palavra de Deus, escrita há mais de 2000 anos, está acontecendo. Se você olhar, parar e pensar, você sabe que você precisa da salvação, porque tudo isso vai acontecer. Quando ele diz nenhuma condenação lá também, a culpa foi tirada. Deus não vê mais o crente como culpado, porque a dívida do pecado foi paga na cruz. Teu pecado, irmão, foi pago na cruz. E você é um pecador, mas se você chegar até Cristo, aos pés de Cristo, perante os homens, e disser que você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, sem dar brecha para ninguém, você será salvo. Mas isso é você dizer que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador e continuar na graça de Deus. Aí você será salvo. Para o que está em Cristo Jesus significa estar unido a Jesus pela fé. Quem está em Cristo recebe a mesma aceitação que o próprio Filho de Deus tem. Porque se nós continuamos no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida, Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível, a lei, vista como estava enferma pela carne,
Deus enviando seu Filho, Ele nos deu a salvação. Irmão, a palavra aqui é simples. É João 14,6. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não há outro caminho se não for com Jesus. Não adianta eu pedir a São Pedro, São Sebastião, todos os santos, que não dará liberdade, não dará salvação. Mas quando eu chego aos pés de Cristo Jesus, Ele sim, Ele pode me dar salvação. Mas se você vive numa vida tranquila, que acha que aqui está tudo bem, meu irmão, e quando você morrer, você não tem mais direito de escolha. Se você aceitou Jesus em vida, você estará no paraíso com Ele. Mas se você deixou para a última hora e não deu tempo, você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, eu sinto te dizer, mas teu caminho é o abismo, e de lá nunca mais sairá, a profundeza é alta. Assim como também quem aceitou Jesus estará no paraíso, para a vida eterna. Sabe o que é uma vida eterna, irmãos? Aceite Jesus enquanto está em pé, quando você pode. Deus, Ele não faz nada sem antes te dar duas opções. Aí você vem pelo seu querer, não é forçando, não é a palavra aqui que a gente está dizendo que vai ter que te obrigar a aceitar Jesus. O poder de decisão é seu. Nós aqui estamos trazendo a palavra para você. E que essa palavra entre no seu coração. Que você possa meditar nela. E aceite Jesus como teu Salvador. Só isso. Amém. Amém. Lá louvando o nome do nosso amado Salvador Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Se a cruz falasse e ela expressasse quando a angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto a angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado pra perdoar pecado, Deus se manifestou. No alto da cruz já raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto a angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto a angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado pra perdoar pecado, Deus se manifestou. No alto da cruz já raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto a
Vou ver o sofrimento sem sequer o lamento de quem tanto te amou. Vou ver o sofrimento sem sequer o lamento de quem tanto te amou. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, e a todos aqueles que estão aqui esta voz. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia hoje, um dia na presença de Deus. Quero trazer um pouco da palavra de Deus nessa manhã para a nossa meditação. Livro de Romanos, capítulo 10, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou de entre os mortos, será salvo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Serás salvo. A palavra de Deus aqui está dizendo que temos que crer na ressurreição de Cristo, porque aquele que não crê na ressurreição não pode ser salvo. Não tem como ser salvo. Nós vivemos em um mundo onde muitas das pessoas acreditam em Deus, admiram a Jesus Cristo, mas não o querem confessar como Salvador. Eles até admiram Jesus Cristo, o ato de Cristo na cruz do Calvário. Uns até dizem: eu aceitei a Jesus desde quando eu nasci. Muitos dizem isso. A maioria das pessoas que não aceitaram Jesus como seu Salvador, que não confessou ainda Jesus como seu Salvador, quando vamos pregar a palavra de Deus para ele, e a gente pergunta: você quer aceitar a Jesus como Salvador? Eles dizem assim: eu aceitei a Jesus desde quando eu nasci. Mas não é impossível você ter aceitado a Jesus desde quando você nasceu. Sabe por quê? Porque quando você nasceu era um bebê, uma criança. Você não tinha poder de decisão. Você não sabia falar. Você não tinha ação de nada de si mesmo. Tudo era preciso os outros fazer para você, até a comida. A comida era feita para você, era colocada na sua boca. Então você não sabia de nada. Como era que você tinha confessado a Jesus como Salvador? A palavra de Deus diz que tem que haver confissão. Aí você me pergunta: e se eu não confessar a Jesus como seu Salvador, tem outro meio para me ser salvo? Eu quero te dizer nesta manhã, eu quero te afirmar nessa manhã, que não tem outro jeito. O único jeito para que você chegue à salvação é confessando a Jesus como Salvador. Você ouviu aqui o versículo que eu li no início: se com a tua boca confessares a Jesus como Salvador, e no teu coração creres que o Senhor Deus o ressuscitou de entre os mortos, só assim tu terás a salvação. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ele não disse assim: eu sou um dos caminhos. Porque muitas pessoas querem chegar ao céu através de outras alternativas. Pensam que pode chegar no céu através de outras alternativas, através de promessas,
através de sacrifícios vãos. Mas eu quero te dizer que isso não te leva a nada. Você pode até ser bonzinho, você pode dar esmolas, você pode fazer caridade, você pode visitar os doentes, você pode levar nos asilos, nos lares de idosos, levar presentes, fazer. Tudo isso é importante, é muito importante, porque isso é obras boas. Mas a palavra de Deus, nós já ouvimos aqui dizer nesta manhã, que a fé sem as obras, ela é morta. Mas também, só as obras não salva ninguém. A palavra de Deus diz assim, que não é pelas obras que adquire-se a salvação. Por quê? Para que ninguém se glorie. Sabe por quê? Porque se fosse pelas obras, todas as pessoas ricas iriam comprar sua salvação. Como? Fazendo boas ações, pegando seus milhões e milhões e distribuindo entre os pobres. Para quê? Para comprar a salvação. Mas Deus, nosso Senhor Jesus, deixa bem claro na sua palavra, que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é gratuita. Ela está à disposição de quem quer aceitar a salvação. Mas para isso, eu quero te dizer nesta manhã, que tem que haver a confissão. Jesus Cristo disse uma vez, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. E quando você chega numa igreja que nós fazemos um convite, você quer aceitar a Jesus, venha aqui à frente e dobre seus joelhos. Eu quero te dizer que tu não vai dobrar os joelhos na frente de homem. Você vai dobrar os seus joelhos, mas pensando, imaginando, colocando no seu coração que você está se ajoelhando diante de Cristo, pedindo perdão diante de Cristo. A igreja está ali para interceder por você, para orar por você, porque a palavra de Deus diz assim: aquilo que ligardes aqui na terra será ligado no céu. Deus deu essa autoridade para as pessoas que o aceitaram como Salvador. E o que salva é somente Jesus Cristo, como eu falei. Ele não disse que é um dos caminhos, ele disse: eu sou o caminho. Ele não é uma das alternativas, ele é a única alternativa. E eu quero te dizer, meu irmão, que nós pregamos todos os dias nessas ruas, levando a palavra de Deus, mas nós pregamos a palavra de Deus que salva. Nós pregamos o Cristo Salvador. Nós não pregamos religião, porque religião nenhuma salva. Eu quero te dizer nesta manhã que religião nenhuma salva. O dinheiro também não salva. Como eu acabei de dizer, se pudesse salvar, todos os milionários adquiririam a salvação, iriam morar no céu. Mas Cristo é tão perfeito, sabe de todas as coisas que Ele dá a oportunidade a todos, direitos iguais. O pobre pode ser salvo, o rico pode ser salvo, o mendigo pode ser salvo. Todos têm direito à salvação. Todos têm direito à salvação. E todos necessitam da salvação, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e foram distanciados da glória de Deus. Mas Cristo veio e morreu no Calvário, derramando o sangue na cruz do Calvário. Para quê? Para que desse direito à salvação a todos, sem distinção de pessoas, para que ninguém viesse se gloriar, dizer: eu mereço ser salvo, mas tu não mereces. Eu quero te dizer que todos merecem a salvação, todos precisam da salvação. Mas para isso tem que haver confissão. Confissão de quê? Confissão de pecados diante de Cristo. A palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que quer dizer com isso? Se tu confessar a Jesus como Salvador, deixar as tuas práticas, deixar os teus erros e não voltar mais a praticá-los,
tu alcançarás a salvação, assim como nós também. E temos que crer, mas temos que deixar as práticas errôneas, as práticas erradas, para que possamos ter direito à salvação. E nesta manhã, essa palavra que eu trago para você: não tem outro caminho que leve à salvação a não ser a confissão, a confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essas palavras que eu tenho para você nesta manhã, essas palavras que eu peço a Deus que coloque no teu coração, para que um dia você possa lembrar delas, para que um dia você possa usufruir dessas palavras e chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque assim você será liberto. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. O Cristo que liberta, o Cristo que salva e leva para o céu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meu amigo, minha amiga, estamos felizes porque acreditamos estar realizando a obra do Senhor. E Deus nos dá um dia novinho, um domingo, para juntos profetizarmos que Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. As palavras que foram pronunciadas na manhã desse dia são palavras de vida. Se você ouviu a palavra de Deus, permita que ela desça ao teu coração. Pratique-as, obedeça-as, porque são palavras do Senhor. Posso dizer a você que você é uma pessoa bem-aventurada, porque a própria Bíblia garante isso, que quem ouve a palavra de Deus e pratica e obedece é bem-aventurado. Já não temos mais desculpa nenhuma ao chegarmos diante de Deus e dizer que nunca ouviu falar de Jesus. Nunca ouviu falar de Jesus. Estamos a pregoar, a anunciar que Jesus cura, salva e leva para o céu. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Agradecer a Deus pela noite de paz e de tranquilidade, pelo dia que se levanta. Queremos dizer que as palavras anunciadas, cantadas e louvadas, cantadas e pregadas, têm o endereço certo no teu coração. Agora compete a você exercitar ou não. Jesus te ama e quer te levar para o céu. E o diabo te odeia e quer te levar para o inferno. E você escolhe entre Deus ou o inimigo. Glória a Deus. Vamos orar e vamos agradecer a todos que aqui chegaram para fazer esse trabalho. Agradecer a nossa irmã, o nosso irmão, que concedeu à frente da sua residência para realizarmos este culto. E a você que teve a tolerância de ouvir a palavra de Deus. Oremos todos. Queremos ainda convidar você para se fazer presente a partir das 18 horas. Nós temos congregações, igreja, e estamos anunciando a palavra de Deus. Você é o nosso convidado todo especial. Temos aqui a Israel de Deus, a Vila São João, temos o Sal da Terra, temos a Monte Oreb e aqui no Pantanal. Assim como Israel está rodeado dos montes de Sião, você também está rodeado dessas agências, dessas igrejas para anunciar a palavra do Senhor. Oremos todos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos dizer muito obrigado por tudo, Senhor. A Bíblia diz: não vos preocupeis com o que havereis de falar, porque não será vós que falará, mas o Espírito de meu Pai que falará em vós. E aqui queremos agradecer o teu Santo Espírito, Senhor,
porque acreditamos que as palavras que foram pronunciadas aqui são vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, queremos dizer muito obrigado. Dai-nos um dia abençoado na Tua presença. Queremos mais e mais, Senhor, de Ti. Seja conosco, Senhor, e com todos quanto ouviu a Tua palavra. Em nome de Jesus, o Teu Filho, e a Igreja de Deus diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.